Dando prosseguimento às atividades do 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Latino-Americano, Literaturas, Materialidades, Acessos. Este vídeo apresenta uma reflexão acerca da literatura indígena a partir de pesquisas desenvolvidas junto ao Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, GEPEL, do CEALI, da Faculdade de Educação da UFMG. Apresenta o seguinte título: Literatura Indígena Contemporânea, Relações entre a Memória Ancestral e o Mundo Editorial. Bem, o percurso que nós iremos fazer nesta apresentação engloba esses tópicos, né? Vou iniciar falando um pouquinho sobre o perfil geral da literatura indígena escrita contemporânea, depois eu percorro alguns sentidos da memória, para chegar, então, na questão da memória ancestral e sua relação com a literatura indígena escrita. E, finalmente, estabeleço algumas relações em que essa memória ancestral estabelece com o mundo editorial. Bom, então, iniciando esse perfil da literatura indígena, nós diríamos que, do ponto de vista de tempos e espaços temáticos, ela poderia se dividir em 3 grandes blocos, né? O que a gente chama normalmente de histórias de antigamente, são narrativas e versos da tradição cultural, que é o lugar coletivo de preservação e divulgação da memória, do legado cultural fundamental para a vida em comunidade, constituído das cosmogonias, os mitos, as lendas, os causos, cantos cerimoniais, versos de celebração, etc., né? Um outro bloco também presente dentro desse universo são as criações do presente, obviamente. São narrativas e versos de hoje, vamos dizer assim, que têm por referência os fatos e acontecimentos situados no presente. A luta pelo território, a vida comunitária, as relações com o sagrado, os costumes, as vivências pessoais, os eventos coletivos, enfim, são as histórias do cotidiano. Tá? Bom, e um terceiro bloco que a gente identifica é o que a gente chama de espaço literário ampliado. O que significa isso? Significa é a difusão da criação literária, mas ela é associada a outras manifestações artísticas, né? Em diferentes formatos e suportes. Entre elas, as canções e suas letras, né? O rap, o samba, o forró, o cinema, o vídeo e seus roteiros, por exemplo, né? Então, apenas como exemplos de manifestações nessa direção, nós temos, desculpe aqui, os Bro MCs, que é um grupo de rap indígena que mistura português e guarani, criado pela etnia Kaiowá e Guarani. O Kunumi MC, é um rapper e escritor indígena nativo da etnia Embiá Guarani. O podcast Tuxá Toidé, no Instagram, de Tainá Arfé Tuxá, que é indígena do povo Tuxá da aldeia-mãe localizada na Bahia. Esses são apenas alguns exemplos, né, dessa associação da literatura com outras manifestações artísticas, que o professor Hildo Cosson, por exemplo, chama de avatares da literatura, né? Bom, feito isso, nós temos agora um pouco sobre essa ideia da memória, como é que a gente percebe essa ideia, né? Um primeiro lugar seria esse conceito, que seria essa capacidade de adquirir, conservar, armazenar e recuperar vivências, conhecimentos, ideias, sensações, pensamentos, quer dizer, experimentados em um tempo passado. A partir desse conceito, por exemplo, nós temos 2 tipos básicos de memória. A gente poderia chamar da memória interna, que é aquela memória que se faz a partir do registro mental, né, na forma de lembranças, e uma memória que nós chamamos de memória externa, que seriam esses dispositivos materiais à nossa disposição, como a escrita, o vídeo, as imagens, as pinturas, os objetos em geral. Tá? Bom, também podemos classificar a memória em 3 grandes tipos, né? Nós temos aquela que a gente chama de memória individual, que é a perspectiva de um sujeito, de uma pessoa, sua visão particular sobre um acontecimento específico, né? Temos também a memória coletiva ancestral, que é a que nos interessa nesse trabalho, né? Que é a memória de um grupo de pessoas, né?
que passada de geração para geração, é a memória compartilhada de um povo, de um grupo religioso, de um povo, de uma etnia, de uma classe social, etc. No caso aqui, seria dos povos indígenas. Né? E o que a gente chama de memória histórica, que é exatamente essa memória coletiva, mas somada a um estudo regido por um método crítico de análise. Né? Então, nós temos esses 3 tipos, eu vou trabalhar mais com a questão da memória ancestral ou coletiva. Bom, quais os lugares coletivos que essa memória se apresenta, né, dentro de uma cultura? Né? No caso, por exemplo, que nós estamos trabalhando aqui, os rituais cerimoniais, as festas comemorativas, são lugares coletivos de preservação da memória. As pinturas corporais, as artes em geral, artesanato, cerâmica, cestaria, música, dança, os museus, arquivos, coleções, a escrita, a internet, áudio, documentos, monumentos, e as cosmogonias, os cantos, a literatura, que é o que nos interessa aqui. Então, nós estamos percebendo como a literatura, tanto na perspectiva oral, né, quanto na perspectiva escrita, tem com a memória coletiva uma profunda relação. Né, estabelece com ela um diálogo cultural, né, importantíssimo. No caso da literatura indígena, em especial, sua tradição, né, podemos assim dizer, reside na ancestralidade, nessa memória compartilhada que vive na oralidade. Segundo Paul Zumthor, por exemplo, né, a fixação pela e na escrita de uma tradição que foi oral não põe necessariamente fim a esta. Quer dizer, não há uma ruptura entre essa oralidade e a escrita, né? Nem a marginaliza de uma vez. Uma simbiose, uma relação se instaura, pode instaurar-se. O oral se escreve, o escrito se quer uma imagem do oral. De todo modo, faz-se referência à autoridade de uma voz. Bom, assim, os próprios indígenas têm assumido a voz de suas narrativas escritas, tornando-se autores de uma literatura contemporânea que, por sua vez, tem na expressão de seu legado mítico e mágico e religioso uma das suas facetas mais importantes. Antes de tratarmos das relações que se estabelecem entre a memória ancestral e o mundo editorial, é preciso fazer menção aqui ao incremento editorial que a gente percebeu e vivido pela literatura indígena, né, nas últimas décadas. Assim, cronologicamente, podemos identificar esses marcos, né, fundamentais, importantes desse movimento. Né? Em 1980, por exemplo, a gente considera como um marco inicial, tanto comercial quanto editorial, da literatura indígena, com a publicação do livro Antes o Mundo Não Existia, né, que é um livro dos indígenas do povo Dezana, do Alto Rio Negro do Amazonas, e que foi organizado pela antropóloga Berta Ribeiro. Foi publicado pela Livraria Cultura, né, editora de São Paulo. Na década de 90, nós assistimos, então, à produção mais intensa da literatura indígena, né? E com destaque, por exemplo, para os livros pioneiros Todas as Vezes que Dissemos Adeus, de Cacá Verá, em 94, e Histórias de Índio, de Daniel Munduruku, publicado em 96. Em 2001, né, nós temos, por exemplo, um livro indígena adotado no vestibular da UFMG, que é o Xenipabu Miuí, História dos Antigos, organizado por professores indígenas do Acre. Isso já foi um momento de legitimação e de reconhecimento muito importante para a literatura indígena. Em 2004, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, estabelece os 2 concursos anuais, e até hoje eles se mantêm, que é o concurso Tamoios, para autores indígenas, e o concurso Curumim, que é para professores da educação básica que trabalham a temática indígena. São projetos desses professores. Em 2004, né, é criado, então, o NEARIM, que é o Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Bom, aqui nós temos algumas capas desses livros, né? O primeiro deles aí à esquerda, Antes o Mundo Não Existia, da etnia Dezana, o livro do Daniel Munduruku, Coisas de Índio, outros livros, e à direita aqui o Xenipabu Miuí, que é o livro que foi indicado para o vestibular da UFMG. Né? Aqui apenas alguns exemplos para a gente tomar conhecimento. Bom, continuando com essa
essa cronologia, em 2008, né, nós temos, então, a Lei 11.645, que trata da obrigatoriedade do estudo da história e da cultura indígena na educação básica. Vai ser um momento também muito importante para legitimar essa produção. Em 2014, né, o Fundo Nacional de Educação, o FNDE, lança, então, o edital PNBE Indígena, através do MEC, que é um programa de distribuição de livros de literatura indígena a todas as escolas públicas brasileiras. O edital foi lançado, as inscrições foram feitas, né, os livros foram selecionados. Infelizmente, né, não chegaram a ser distribuídos por questões de ordem política, etc. Em 2019, né, um projeto muito importante que foi realizado, que está sendo realizado ainda, que é a Bibliografia das Publicações Indígenas do Brasil. É um projeto coordenado por uma bibliotecária e pelo escritor indígena Daniel Munduruku, né, e é uma bibliografia colaborativa, disponível na plataforma Wikilivros. Ela está em processo ainda. Em 2021, né, o povo Chacriabá estabelece um projeto chamado Projeto Fazer Livros, através do edital de captação pela Lei Aldir Blanc. É uma oficina, foi feita uma oficina de edição e criação de uma pequena gráfica na aldeia, e com essa gráfica, né, estão publicando edições próprias de caráter mais artesanal. Em 2021, né, nesse nosso ano ainda, né, é editado e publicado um jogo, né, chamado Tabuleiro de Literatura Indígena e Jogo de Memória Talim, Tabuleiro de Literatura Indígena, né, que é criado pelo COMIN, que é o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, e integra 20 obras de 20 autores diferentes, né, representantes de 15 povos nativos. É importante porque é um jogo que faz referência a esses livros, a esses autores, né, mostrando a diversidade de escritores indígenas atualmente no país, né? Nós temos aí vários povos, com várias etnias, com várias histórias e maneiras diferentes de contar essas histórias. Bom, feito esse breve percurso, né, nós vamos agora apresentar alguns aspectos relacionados a essa relação entre a memória ancestral indígena, né, marcada pela oralidade, e o mundo editorial. Um primeiro aspecto que desponta quando tratamos dessa questão é a dupla faceta que passa a caracterizar o legado ancestral. Ele passa a ser, ao mesmo tempo, entendido como um objeto de estudos antropológicos. Então, você tem a identificação, análise, recolha dos traços de uma cultura e de identidade de um povo, né? E também, ao mesmo tempo, né, ele passa a ser, e aí eu acho importante a gente ver as consequências disso, um objeto de estudos literários. Esse legado, essa memória, passa, então, a participar do campo literário, percorrendo, portanto, todos os passos, né, de controle, de legitimação social, que são características desse espaço, né? A gente inicia pelo processo de edição, as edições, a gente sabe como é que todo um processo de edição é feita, escolha de texto, formatação, etc. Passando pela publicação, né, o envolvimento de livrarias, editoras, distribuidoras, a circulação no mercado editorial, onde é que esses livros chegam, a quem ele é recepcionado, a quem ele se dirige, até chegar, né, aos mecanismos de reconhecimento do próprio campo, né, que são os processos de legitimação, são os prêmios, os concursos, a participação em editais, etc. Então, esse legado ancestral, essa memória, né, ela passa a ter agora essa dupla faceta. Ao mesmo tempo que ela é um objeto de estudo antropológico, ela também participa dos estudos literários, com todas as consequências, então, dessa situação. Bom, quanto à sua fidelidade, por exemplo, né, como é que essa transmissão, a fidelidade dessa transmissão acontece? Né? A gente assiste aí uma alteração de estatuto, né, em razão da mudança da modalidade linguística. Você passa de uma oralidade para a escrita, né, e essa inserção no campo editorial provoca alguns ecos, algumas ressonâncias nesse universo. Né? Então, por exemplo, no legado ancestral oral,
você tem uma permanência na diversidade. Quer dizer, o mesmo conteúdo básico é apresentado no tempo e no espaço, né, nas diversas regiões e historicamente, nas gerações, com variações formais, a partir de diferentes performances. Né? Os narradores vão apresentando performances diferentes, mas com o mesmo conteúdo, né, que a gente chama de permanência na diversidade. Então, nós assistimos a uma atualização permanente dessa memória. Né? Com princípios básicos desse processo, a convergência, né, entre memorização e improvisação, e a ausência de uma forma original, vamos chamar assim. Né? Não existiria uma original, um primeiro. E a recriação, ela é constante. Né? Então, esse é um princípio, uma forma como esse legado ancestral oral se estabelece. Já na literatura escrita, quando ele passa para a literatura escrita, nós assistimos, então, uma maior permanência e uma maior uniformidade de conteúdo e forma. A partir da presença de protocolos literários, de estilos de escrita, de convenções poéticas, de técnicas de editoração, de formatação. Então, começa a ter uma certa rigidez, vamos dizer assim, nesse processo. Né? Bom, um outro aspecto, né, que se estabelece nessa relação entre memória e mundo editorial, né, seria do ponto de vista das relações expressivas. Né? Então, nós assistimos, então, mútuas influências, né, entre a memória de caráter oral e esse mundo editorial. Então, numa direção, a gente poderia dizer que a oralidade, né, provoca determinadas influências na escrita literária. Nós teríamos, então, aí os diálogos ritmados, repetições, paralelismos, coisas típicas da oralidade, a condensação dos enredos, né? Nós temos aí ruptura, a gente identifica nos textos algumas rupturas, lacunas, né? Se aproximando da oralidade, o uso de orações curtas, muitas vezes absolutas, a presença de adivinhas, provérbios, ditados, invocações religiosas, né? E aquelas expressões marcadoras de início e fim, especialmente quando essa produção é endereçada à literatura infantil e juvenil. A gente vê muito assim, nos tempos antigos, nos tempos da minha avó, né, em momentos ancestrais. Então, essas expressões de marcação de início e fim passam a conviver, né, na escrita. E, obviamente, um certo coloquialismo e informalidade da linguagem. Por outro lado, né, nós também assistimos a influência da escrita literária na oralidade. O movimento inverso também acontece. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma nova dimensão para essa memória verbal. Então, nós temos imagens e circunstâncias tornadas comuns, né? Tornadas mais fixas. A presença de uma memória literária, quer dizer, modos protocolares de dizer, metáforas e imagens, né, são preservados nessa passagem, nesse retorno à questão da memória oral. Né? Há uma maior fixação dos enredos, porque a partir da escrita, né, você tem uma certa padronização e uniformidade e que acaba criando uma estandartização, uma tipificação dos personagens, né? E o que me parece um pouco mais preocupante, não preocupante, mas um pouco que chama atenção, é que nesse momento agora, né, essas histórias são também recebidas como ficção. Se elas, naquele primeiro momento, na memória ancestral, elas estão ali como um processo de identidade étnica, de transmissão de conhecimento, quando ela retorna a partir do mundo literário, ela também passa a ser recebida, recepcionada como ficção, que é uma característica própria da literatura, muitas vezes. Bom, certamente outros aspectos se apresentam a partir dessa relação entre memória ancestral e mundo editorial. No âmbito da literatura indígena escrita contemporânea. Questões, por exemplo, que a gente poderia tratar aqui de autoria individual, autoria coletiva, né? Recepção, a relação que ela estabelece com a literatura infantil e juvenil,
direitos, copyright, etc., representação social dessa literatura dentro da comunidade, a sua legitimação, são questões e aspectos que demandariam um estudo, maior estudo, né? Mas que são temas, então, para outras pesquisas, né? A gente aqui hoje quis apenas apresentar pequenos apontamentos a respeito dessa questão. Bom, uma autora indígena muito importante no presente, a Julie do Rico, né? Ela é do povo Macuxi, ela é uma pesquisadora, escritora, etc. Ela diz o seguinte, que a literatura indígena nasce para a sociedade nacional, né, no Estado brasileiro, quando os sujeitos indígenas adquirem a escrita alfabética e a publicação. E passam a contar as suas histórias. Mas, para as sociedades tradicionais, para os povos indígenas, a literatura sempre existiu, sendo anterior à escrita e ao impresso. A edição e a publicação significam, dessa forma, uma ferramenta para expressar-se, dialogar sobre pertencimento étnico e sobrevivência. Muito bem, então eu encerro essa comunicação, essa parte da nossa apresentação, né, com as prudentes palavras de Ailton Krenak, importante escritor e ativista indígena. Diz o Ailton: se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Ailton Krenak, né? E com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Olá, dando continuidade às ações do 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano, Literaturas, Materialidades e Acessos, esse podcast faz parte da trilha Poéticas de Campos e Cidades, a diversidade nas trilhas e das trilhas. Ele é também uma continuidade do podcast apresentado pelo professor Carlos Augusto Novaes. O título do podcast é Literatura Indígena Contemporânea, Relações entre a Memória Ancestral e o Mundo Editorial. Eu me chamo Viviane Maia e, neste momento, eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades de exploração dos livros de literatura indígena, sendo que o professor Carlos Novaes já abriu o cenário com todas as modalidades de publicação da literatura contemporânea a que temos acesso no mercado brasileiro. É interessante a gente observar que as especificidades do discurso indígena vêm ganhando espaço no debate da literatura da contemporaneidade. E até mesmo a despeito das críticas que resistem e tentam desautorizar, né, a escrita dos indígenas, os escritores indígenas, eles estão se mobilizando cada vez mais e nunca escreveram tanto como nas últimas 2 décadas, né? E aí, nesta trilha, os pesquisadores e intelectuais, eles têm seguido percursos diversos para atribuir valor a essas escritas indígenas. E no GEPEL, que é o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, nós também nos dedicamos a algumas explorações nesse campo. O papel da escrita para os indígenas, ele tem se destacado justamente na divulgação da cultura dos diversos povos, porque, como nos alerta o Eric Landowski no seu livro Presenças do Outro, as culturas elas vão se desenvolvendo no intercâmbio mesmo com as outras, né? E se a gente pensar na tradição da escrita, ela tem mais a ver com uma cultura ocidental. Entretanto, a cultura que originalmente é oral entre os indígenas, entre os povos tradicionais,
ela tem se propagado por meio da escrita. Então a gente vai observando aí que essa interação das culturas tradicionais com as ocidentais, elas também surtem efeitos que podem ser benéficos para ambos os lados, vamos dizer assim. Porque se por um lado os indígenas se aproveitam da escrita para propagar, divulgar a sua cultura e até mesmo assegurar a sua cultura, ela vai possibilitar à cultura ocidental, aos povos ocidentais, alguns aprendizados que são próprios dos povos tradicionais. Então, a literatura indígena, nessa relação com a literatura, ainda que haja essa tensão, né, nós temos literatura, tudo é literatura, é preciso adjetivar as literaturas, né, são discussões que sempre acontecem, e a despeito disso, os povos indígenas continuam utilizando da escrita para propagar a sua cultura. Mas mais do que isso, eles veem nisso uma possibilidade de resistência, né? Então, a sua memória ancestral, os aspectos da sua cultura, da sua coletividade, como vivem os seus povos, tudo isso é passado por meio da escrita a uma ampla comunidade agora. E contar a própria história acaba sendo esse ato de resistência. Se nós pensarmos há poucas décadas aqui no Brasil, acreditava-se que não existia mais indígenas, né? E o que a gente vem vendo é que esses povos têm crescido, a população tem ampliado, pelo menos essas informações estão no último censo de 2010, né? E ao contar as suas histórias, né, ao tomar a palavra e contar as suas próprias histórias, eles vão se constituindo como sujeitos e como coletividade. E tem um aspecto muito interessante nesse jogo aí também, que esses sujeitos, eles vão se constituindo, mesmo numa relação com esse outro ocidental, né? E lembrar da sua cultura, da sua memória, daquilo que vem sendo narrado pelos seus povos, é uma oportunidade de construção de uma autonomia numa relação sempre em tensão com esse outro, né? Apesar do outro e junto com esse outro que eu existo. E esses sujeitos, eles vão se constituindo, não são sujeitos acabados, prontos, mas eles se dão justamente nos processos de narrativa, né, como nós vamos ver em algumas obras mais à frente. E o Landowski, né, o Eric Landowski, ele justamente aponta que a construção desse sujeito, e da identidade, ela é dinâmica, é uma transformação constante. E esse outro, ele é sempre provisório, porque ele se constitui na presença dos seus diferentes, né? E ele vai se tornando ele, é uma dinâmica mesmo, é nessa dinâmica que o outro vai se construindo e se reconstruindo. E é a partir justamente dessa dinâmica que a gente pode pensar ainda hoje numa cultura que é própria dos indígenas, e que é o que aparece nos seus livros. Diante disso que eu abordei até aqui, quando o indígena se torna autor, é ele quem passa a criar as cenas e definir os personagens e os seus papéis, né? Se no passado eles eram narrados pelos escritores ocidentais, atualmente são eles próprios quem fazem isso. Então são eles quem definem cada um dos elementos que constitui uma obra literária, as cenas, os personagens e os papéis a ser desempenhados. E aí nós vamos ver qual protagonismo o indígena vai assumindo nas suas narrativas, né? Esse livro, O Menino Jacaré, que foi escrito pelo Daniel Munduruku e ilustrado pela Matê, a gente tem tanto as cores, né, como
elementos fundamentais na construção dos corpos e de toda a cultura indígena, todo o artesanato, todos aqueles elementos que são construídos pelos indígenas, nós vamos vendo nos livros. Então a gente consegue ver destaque aí dessa pele de um menino indígena vermelha, que lembra o urucum, né? E depois esse verde, que está tanto relacionado com o jacaré, quanto com a natureza de uma forma mais ampla. Um aspecto importante que nós vamos observar na produção literária indígena é que, como ela entra num nicho mercadológico infanto-juvenil, esse apelo das ilustrações e de todo um grafismo é bastante grande, e que torna essas obras muito, muito belas, né? O aspecto gráfico visual, ele é bastante forte nas obras indígenas. E nós vamos perceber também que há uma parceria muito intensa entre o escritor indígena e o seu ilustrador para que esse efeito aconteça. Esta outra obra, Parece que Foi Ontem, do Daniel Munduruku, e ilustração do Maurício Negro, nós conseguimos perceber que o ilustrador ele vai dando conta desse aspecto de circularidade que está sempre nas narrativas indígenas. E junto a essa circularidade, nós vamos vendo a presença da natureza de uma maneira muito forte, né? Todos os elementos que compõem essa ilustração, esses elementos eles acabam remetendo à própria narrativa verbal, acompanhando, enfatizando e dando destaque a cores, à natureza, aos animais. Nesse outro livro do Daniel Munduruku, mas dessa vez com a ilustração da Graça Lima, que é também uma obra lindíssima, o Daniel Munduruku ele vai narrando histórias sobre a floresta, sobre a convivência entre as crianças indígenas, fazendo essa remissão às narrativas da avó, e a Graça Lima consegue colocar a floresta como personagem, né? Então nós temos a capa do livro, né, essa avó que se mistura com a criança, fazendo referência a uma tradição que é repassada e que é constitutiva dos dois, né? Na segunda imagem nós temos a criança indígena com um macaco azul, com uma natureza, com uma árvore também branca, que não é exatamente uma representação tal qual a gente encontra na natureza, né? A cor azul para o macaco é uma criação da Graça Lima, mas que, ao mesmo tempo, dá um destaque e recria essa cena com um destaque por meio das cores, né? Na cena de baixo, nós vamos ver essas árvores também azuis, e aquilo que está embaixo da árvore se misturam com sementes e ao mesmo tempo parecem olhos e uma cobra que se desliza, e essa junção, essa mistura toda, quase indissociável, ela é importante nas narrativas indígenas, né? Depois nós temos esse livro da Eliana Potiguara e a Aline Abreu, O Pássaro Encantado, na cena onde um xamã e o pássaro se encontram, nós temos justamente as duas páginas de um livro, e a mediatriz do livro marca ao mesmo tempo o encontro do xamã e do pássaro sagrado para a aldeia. Essa relação mesmo que é muito intensa, e essa luz que tem em volta dos dois, chamando a atenção para aquilo que está para além do que se pode observar, né? E isso a gente vai ver na ilustração do livro como um todo. Um dia na aldeia, que do Daniel Munduruku e mais uma vez o Maurício Negro, nós temos aí tanto a capa, com uma série de elementos, de cores, que a gente quase não distingue o que está, tamanha a fusão desse elemento, e numa página de dentro da obra, onde é difícil também a gente perceber que existe uma canoa e dois índios dentro dela, porque
quase um mimetismo entre os indígenas, né, os animais e a floresta. É como se fosse um todo, né, de cada um desses elementos. Daniel Munduruku, mais uma vez, e dessa vez a ilustração da Matê, no livro Catando Piolhos e Contando Histórias, nós temos aí a mandioca, né, a árvore da mandioca, e embaixo a raiz, que é ao mesmo tempo o fruto, né, a mandioca em si, e a mani, que é quem dá origem a esse fruto, né? Então essa mistura, e logo acima nós temos os indígenas, e essa perspectiva reveladora de um todo, que se dá quando o ilustrador consegue mesmo, numa relação de parceria, compreender essa linguagem que é expressa nas narrativas indígenas. Um outro livro, que é da Sulami Cati e o Maurício Negro, olha, são os indígenas numa roda de fogo, e os indígenas se misturam com as próprias chamas, com as labaredas, e aí depois a gente tem um texto poético que é a continuidade dessa imagem, ou a imagem é a continuidade desse texto verbal. Em Flor da Mata, da Graça Graúna, e ilustração da Carmen Barbi, diferentemente daqueles povos que vivem na aldeia, ainda numa harmonia com a floresta, a Graça Graúna é uma indígena que vive na cidade, ela é professora universitária, ela costuma ter cantos ou versos que vão falar dessa forma constitutiva, numa relação intensa com a natureza, como uma forma de resistência, ainda que para ela seja um lamento por viver mais na área urbana do que na própria mata, né? Tem o Cristiano Yapchana e a Thaisa Borges, vejam que no meio do texto, no miolo do livro, a gente tem as páginas com a narrativa verbal, mas tem páginas duplas com uma descrição por meio da ilustração, com cores muito intensas, e mais uma vez, olha, nós vamos ver árvores cor-de-rosa, árvores laranjas, ganhando uma tonalidade que não é exatamente a representação da natureza tal como ela é, mas é como se essa natureza assumisse um outro papel ali na cena, né? E por isso ela ganha áreas de ficcionalidade, marcando um outro lugar, que é o que nós vamos explorar na proposta que vem adiante, né? O Iguaré Yamã e a Simone Matias, esse livro é uma narrativa mais voltada para as crianças muito pequenas. Nós temos ali na primeira cena o curumim, um índiozinho que sentado na sua palha, ele faz de conta que está na canoa, e ao entrar na canoa e fazer esse faz de conta, ele visita mundos onde as cobras falam, onde os animais conversam entre si, onde o boto assume formas diversas, como de homem. Então a gente vai vendo essa outra realidade que é apresentada pelo Iguaré Yamã como um jogo de faz de conta da criança. Então é uma criança que fantasia com os elementos próprios da sua cultura. Kanati Pataxó, nesse livro, onde ele vai descrever aspectos da cultura própria ali da sua aldeia, e uma ilustração que é povoada por animais, que são os animais fundamentais que mantêm essa floresta viva, né? Nessa relação cíclica também, sempre a circularidade. Os olhos do jaguar, do Iguaré Yamã e Rosinha, esses animais também que são parceiros, que numa realidade poderia um ser na cadeia alimentar, um está submetido ao outro, ganham também uma relação de parceria, onde o menor é mais inteligente e esse que é maior precisa ser esperto se quiser viver na floresta junto com os animais menores. E a floresta que aparece ao fundo ganha outro traço,
né? É mais uma obra de ficção da imagem. E aí a gente tem vários outros, e eu estou chamando a atenção sempre para a floresta, para os animais. Esse daqui é do Daniel Munduruku e da Cissa Fittipaldi, onde a gente vai vendo mais uma vez as cores e a presença muito intensa dessa floresta marcada por uma aquarela de tons fortes. Nós vamos vendo aqui várias formas, mas sempre trazendo a natureza, a floresta e os animais como personagens importantes na obra literária indígena. Esse daqui já não é tanto para a infância, é uma antologia que foi organizada pelo Maurício Negro, com vários indígenas de diferentes etnias contando as suas histórias. E é interessante observar que todas elas recebem a autoria individual, ainda que faça referência a uma coletividade. Esses indígenas acabam recontando narrativas tradicionais, mas com tons próprios, mas a natureza está sempre presente. E o Maurício Negro, que é um ilustrador, vejam que ele adota esse tom avermelhado, fazendo referência às cores da terra e também do urucum, que é sempre muito usado nos grafismos indígenas, né? O Edson Caiapó, mais uma vez, o Maurício Negro, e aí a natureza ela aparece num outro lugar, nesse livro Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. É uma autobiografia do Edson Caiapó, e ele vai mostrar, por exemplo, uma exploração dessa floresta que é fundamental. Vejam que aí, nessa imagem, nós temos as toras sendo transportadas no rio. Olha como elas são imensas em relação ao barquinho, mais uma vez fazendo uma relação a essa floresta que é a origem de tudo para os povos indígenas, e mesmo nessa condição de ser explorada, ela aparece de uma forma bastante intensa. Isso aqui ainda é a ilustração desse livro, e nós temos aqui os indígenas numa relação muito intensa também com as palmeiras, né? Onde eles brincam, de onde eles têm os frutos para se alimentar. Como o Edson Caiapó, ele faz um relato da sua infância, quando ele é retirado da aldeia e levado para a convivência de povos religiosos. Nós temos aqui a presença de um barco navegando, e ao mesmo tempo essa criança com ares de medo, né, de abandonar a família e navegar nesse grande rio, porque mesmo ela morando na floresta, ela não conhecia tanto essa floresta, e isso tem consequências grandes. Olha, mais uma vez, a ilustração da mesma obra, e aqui a gente tem um templo, o templo evangélico, plantado no meio da floresta. Na perspectiva do Maurício Negro, ainda que na narrativa verbal esse templo seja enorme, as palmeiras são maiores, a floresta é maior, né? Bom, eu fiz essa descrição de várias cenas onde a floresta aparece, justamente para marcar a presença da floresta nas narrativas indígenas e o aspecto da parceria entre o autor indígena e o ilustrador, que consegue fazer ressaltar essa floresta que está no texto verbal. Se a gente se detiver na leitura do texto verbal, vamos ver que existe um tom pedagógico. São sempre narrativas que querem ensinar alguma coisa, seja para os indígenas, quando as histórias são narradas pelos mais velhos, seja para o leitor branco, sobre os ensinamentos sobre a própria cultura desses indígenas. É muito comum nessas obras ter um glossário no final, traduzindo cada um daqueles elementos que foram narrados na obra. E se essa obra ela tem um tom pedagógico, eu acho que uma possibilidade de exploração dessas obras na sala de aula é justamente esta, destacando as várias formas com que a natureza foi relatada, descrita,
e representada pelos narradores verbais e do texto verbal e pelos ilustradores, e numa atividade de artes plásticas e visuais, os estudantes serem proposto aos estudantes fazerem a leitura das várias perspectivas da natureza, como ela é apresentada, e depois criarem uma representação, seja da natureza que aparece nas obras, ou da própria natureza circundante a esse estudante, né? As escolas sempre têm algum ambiente na sua proximidade, ou mesmo dentro da escola, alguma árvore, a grama, flores, alguns elementos que remetem à natureza, e a partir da leitura das obras e numa relação com esses ensinamentos que essas obras trazem sobre a natureza, esses estudantes podem tecer relações e criarem obras com a linguagem plástica e visual, mas também se apropriando desse discurso e tentando entender o que ainda tem de natureza na sua proximidade e como pode fazer para com que essa natureza ou ganhe uma pujança ali na sua comunidade, ou seja mantida como está, né? Então, eu espero ter contribuído. Eu fiz esse percurso por algumas obras indígenas, destacando, então, esses elementos da natureza, e a minha proposta é essa, que a gente se aproprie dos ensinamentos que sempre estão presentes nas obras literárias indígenas, façamos uso das artes plásticas visuais, e possamos aprender com os indígenas a observar a nossa natureza circundante, e a partir daí possamos criar, então, algumas obras que tenham a linguagem plástica e visual como mediadoras da leitura dos indígenas, das obras indígenas na sala de aula. Nós ficamos por aqui, então, e até uma próxima.